Beijinho de Deus, a paz do Senhor, tudo bem? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero analisar aqui com vocês algo que disse nosso irmão Davi Neto. Junto com isso, eu quero trazer uma profecia da Bíblia. Vocês sabem, né, que revelação e profecia que está na Bíblia não tem como errar. É inerrante, tá bom? Posso passar uma profecia para você e você acreditar ou duvidar, mas a Bíblia não tem como você duvidar das profecias da Bíblia, porque ela é correta, fiel, verdadeira, santa, pura, eficaz. Amém? Irmãos, nosso irmão Davi Neto falou uma coisa aqui. É um conteúdo que eu achei bem interessante comentar com vocês. Por quê, irmãos? Porque tem muita gente aqui comentando aqui nos nossos vídeos. O único defeito da igreja Deus e Amor é chamar as outras igrejas de, né? Vai ter uma irmã da igreja aí, do Evangelho disse, e digo por sinal, já fui em igreja quadrangular e não só uma vez, e eu gostei muito. Só que assim como a Deus e Amor, tem alguns lugares que estão fazendo algumas bagunças ou permitindo algumas bagunças. Também tem igrejas quadrangulares, minha irmã, que é porta larga, assim como tem outras igrejas quadrangulares que tem irmãos que seguem a palavra do Senhor. Então, independente da placa, irmã, tá bom, minha irmã da igreja quadrangular? É independente da placa, tem igreja assembleia, tem igreja pentecostal, tem igreja quadrangular, tem igreja batista, que em alguns lugares os irmãos estão guardando a palavra e em outros não. Tem igreja porta larga em muitos lugares e tem igrejas de doutrina em muitos lugares. Porém, são poucas as igrejas de doutrinas e são muitas as igrejas porta largas. Mas disso nós não podemos olhar de acordo com a placa. Temos que olhar de acordo com a sinceridade do coração de cada pessoa. E se você me falar que só Deus pode dizer isso, o que está no coração de cada pessoa, nós podemos analisar pelos frutos, porque a Bíblia fala para nós fazer isso. Pelos frutos os conhecereis, né? Louvado seja Deus. Mas olha só o que Davi Neto disse, e eu volto falando um pouco mais biblicamente onde está essa profecia se cumprindo e onde está na Bíblia a concordância com o que diz nosso irmão Davi Neto, amém? Né? Mas enfim, gente, Jesus estabeleceu uma igreja na terra, né? A eclésia, a igreja de Cristo, ela é uma igreja sem placa, sem denominação. Na verdade, Jesus implementou um reino, né, aqui na terra, o reino de Deus, a igreja de Cristo. Então, nós precisamos interagir e furar essa bolha que nós criamos, né? Quebrar esses muros altos que construímos em torno da nossa igreja, porque isso é completamente contrário àquilo que Jesus implementou aqui na terra, né? Então, vamos crescer no conhecimento, na graça, ter uma mentalidade do reino de Deus, para que a gente consiga alcançar aqueles que estão perdidos na sociedade. E isso com certeza é através da comunhão, né? A comunhão é completamente bíblica, então vamos seguir o que a Bíblia diz e não aquilo que muitas regras da nossa igreja têm impedido a gente de enxergar. Bom, gente, como meu avô já cantava, né? Não importa. A pergunta que fizeram para ele foi: por que você quer interagir com outras igrejas? E ele responde: é como meu avô cantava, não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, ou se aos pés de Cristo tu estás. Se o seu coração for igual ao meu, da minha mão o meu irmão será. A igreja que tu és, não importa se os pés tu estás, se o teu coração igual ao meu. Dai as mãos e meu irmão será. Irmãos, temos que olhar os dois lados da história, tá bom? A começar, eu não, como podemos dizer, eu não concordo com esse negócio de isolamento, colocar nós como bolha, porque isso faz de nós uma seita. Não somente nós, mas qualquer igreja que se julga só ela for salva, isso faz da gente uma seita, tá bom? Tipo, excluindo todos os outros e atribuindo a salvação apenas a nós. E isso é um erro terrível, tá bom? Nós não podemos ficar excluindo as outras igrejas, dizer que todas as outras igrejas estarão sem salvação, porque só nós guardamos a doutrina, né? Não é isso que acontece, tá bom, irmãos? Tem muitas igrejas bem mais sérias do que a nossa, Deus e Amor. Tem muitas igrejas bem mais sérias do que a nossa e Deus está contemplando, tá bom? Mas, enfim, irmãos, Davi Neto falou que é bom nós andarmos em união e isso é completamente bíblico. Pedro, lá na carta de Pedro, fala que todos nós somos como uma pedra, né, que edifica um templo. Todos nós somos uma pedra que constrói um templo, o templo de Cristo, né?
e que Cristo é a pedra angular, tá bom? Então, a unidade da igreja somos todos nós juntos, uma igreja universal, né? Uma igreja mundial, tá bom? E outra coisa, Salmo 133 vai dizer: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Mais outro versículo falando sobre a união da igreja. E também fala lá em Romanos 12 da unidade do corpo de Cristo, que a mão precisa do pé, que o pé precisa da cabeça, que precisa de todos os outros membros, né? Porque todos nós dependemos uns dos outros. Porém, entretanto, todavia, mas tem uma profecia se cumprindo. Essa profecia faz com que, em determinadas ocasiões, é necessário estarmos buscando a verdade sem precisar se misturar com algumas outras igrejas portas largas, tá bom? Por quê, irmãos? É uma profecia que Paulo passou para Timóteo, tá bom? Tem coisas que Paulo falou para Timóteo que foi conselhos e exortações para Timóteo cuidar da obra do Senhor, já que Paulo estava partindo e que Timóteo ia continuar essa grande obra. Olha o tamanho da responsabilidade de Timóteo ter que substituir o apóstolo Paulo. Depois de Paulo até hoje não teve um que não chegou perto da metade do que Paulo fez. Agora é o tamanho da obra de Timóteo, ter que substituir Paulo. Somente alguém ungido, consagrado, separado por Deus para continuar tamanha obra, tá bom? Mas enfim, Paulo passa algumas instruções para Timóteo, porém no versículo 4, Paulo passa uma profecia. Não foi bem uma instrução, foi uma profecia do que estava para acontecer e não do que estava acontecendo. Se você ler atentamente comigo, você vai ver em Timóteo, 2 Timóteo 3, dizendo: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, dias trabalhosos, porque pessoas de todos os tipos aparecerão, né? Ingratos, vaidosos, profanos, amantes mais dos prazeres do que amantes de Deus, irreconciliáveis, não obedecendo pais e mães, fazendo várias coisas que provém da sua própria carne, da sua própria vontade. E no capítulo seguinte, que é o capítulo 4, outra forte profecia, dizendo: nos últimos dias, né, que muitos não suportaram a sã doutrina. Eu quero deixar claro que sua doutrina aqui eu não estou falando de vestes, de cabelo, de sobrancelha, de salto, de bermuda, não estou falando nada disso. Sã doutrina eu estou falando da palavra por completo, que vai te exortar a cuidar do corpo, da alma e do espírito, tá bom? Não estou falando de veste aqui para ninguém falar que nós somos os doentes e os fanáticos da sã doutrina. Não é isso, não entenda mal. Mas lá em 2 Timóteo 4 está dizendo que muitos não suportarão a sã doutrina e amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, líderes que estão em falhas, igrejas que estão em falhas, aceitando o pecado normalmente como se não fosse em pecado cuidar da obra ou fazer a obra. E por isso, irmãos, muitas igrejas têm sido porta larga. A igreja não é porta larga porque está aprofundada no pecado. Se ela libera uma pessoa com um pecado visivelmente notório para todo mundo fazer a obra, ela já é considerada porta larga. Não precisa a igreja estar aprofundada no pecado como foi Laodiceia, não, tá bom? Se ela está em um pecado ou outro, eu sei que todos nós somos pecadores, mas fala assim, irmãos. E isso nós falamos de um membro, de um obreiro que está em processo de santificação. Agora, um pastor, um líder que se diz separado por Deus para cuidar de todo um rebanho, está em um pecado totalmente visível e notório. Um exemplo: segundo o casamento não permitido por Deus, que é o mesmo que adultério, como está Sérgio Sora, né? Entre outras coisas, outras situações adversas, tá bom? Isso é meio complicado e já faz aquela igreja uma porta larga. E por isso essa preocupação. Tem uma irmã aqui da igreja quadrangular que comentou aqui nos nossos vídeos dizendo que uma coisa que ela não concorda na Deus é Amor é chamar todas as outras igrejas de porta larga. Isso eu concordo com você que não está correto, irmã. Mas você tem que concordar comigo, minha irmã, que da quadrangular comentou aqui nos nossos vídeos, que
Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, tem algumas igrejas Deus e Amor que estão se comportando como porta larga, assim como também tem algumas igrejas quadrangular que guardam a palavra e tem outras que estão como porta larga. A Assembleia, as igrejas pentecostais, batistas, enfim, todas as igrejas. Tem igrejas que guardam a palavra, guardam a doutrina, até mais do que a nossa, porém também tem muitas igrejas portas largas, então isso independe da placa, pode ser até IPDA de qualquer lugar, pode ser qualquer igreja, irmãos. Independente da placa, tem muitas igrejas que estão assim guardando a palavra e outras que estão sim se comportando como porta larga, tá bom? E isso nós temos que tomar cuidado. Que comunhão tem as trevas com a luz? Irmãos, as pessoas dizem, por que eu não vejo um católico falando mal de outro católico? Por que eu não vejo um macumbeiro falando mal de outro macumbeiro? Agora eu vou ver um cristão falando mal de outro cristão, irmãos, é porque as pessoas confundem a palavra fala mal com a outra palavra de falar a verdade, confundem falar mal com falar a verdade. Se alguém está falando mal por aí, e eu sei que tem gente falando mal, esses não devem ser notados e Cristo com certeza não está concordando com esses falatórios, com essas falácias. Porém, se alguém está falando a verdade para alguém, pode doer, pode machucar, pode pensar que está fazendo divisão, acepção ou bolha, pode pensar o que quiser, mas a verdade tem que prevalecer. Sabe por que você não vê um católico falando mal de outro católico? Porque os católicos em geral estão na mesma opinião, estão na mesma comunhão, estão na mesma compactua da mesma opinião, da mesma crença, tudo igual. Um macumbeiro não fala mal de outro macumbeiro porque é da mesma forma. Eles estão todos regidos por uma só doutrina, por um só ensinamento. E assim vai, budista, islamismo, todas as outras religiões, né? Eles estão todos compactuando da mesma opinião. Os adventistas, todos eles estão convictos, os adventistas do sétimo dia, todos eles estão convictos de que tem que guardar o sábado, né? Ou não comer carne de porco. Todos os testemunhos de Jeová estão convictos de que não podem doar órgão, um exemplo. Ou que eles são 144 mil que serão salvos, né? Os mormons das igrejas santas dos últimos dias estão convictos que eles são aquelas ovelhas desgarradas fora do aprisco em que o Senhor está recolhendo nas Américas. Todos eles estão de acordo. Agora, irmãos, na igreja de Cristo, nas igrejas protestantes, sabe por que tem muitas brigas? Por causa disso. Tem muita gente que está descumprindo as profecias quando diz para você andar na luz, andar na palavra, andar na verdade. Sabe por quê? Porque não é fácil ser um cristão autêntico. Não é fácil ser um cristão de verdade. Ter que renunciar ao mundo a cada dia, irmãos. Olha só que mundo terrível de bom. De bom para a nossa carne que eu estou falando, porque para as nossas almas não tem nada de bom isso. Para o nosso espírito, esse mundo está cada vez mais terrível, tenebroso, assombroso. Mas para a carne, meu Deus do céu, está cada vez mais delicioso viver neste mundo para a nossa carne. É tanta tecnologia, é tantas oportunidades, é tantos prazeres, é tanta coisa boa, irmãos, para a nossa carne, tá bom? Não para a nossa vida no geral, para a nossa alma, para o nosso espírito, mas para a nossa carne, irmãos. A cada dia que se passa é uma avalanche de muitas ótimas, boas emoções, o que é perigoso demais. Então tem muitos crentes que estão se desviando da verdade para saciar os desejos da sua carne, como diz a outra profecia de 2 Timóteo 3. Também tem, né, muita gente que estão se abstendo, por mais que seja difícil, mas pessoas que, mediante a força do Espírito Santo, que está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, dizendo que a força do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Alguns que é forte para suportar, porque nós somos fortes, já vencemos o maligno, como diz na palavra também na carta de 1 João. Mas quando sobrevém a fraqueza, nesse momento de força em que nós estamos existindo, mas de repente vem alcançar-se a fraqueza, o Senhor é bom e fiel para nos fortalecer nos momentos das nossas fraquezas, para continuar avante, continuar caminhando, continuar em direção ao céu, tá bom? É isso que acontece. Por isso, tem muitos que guardam a palavra, enquanto tem outros que cuidam e gostam dos prazeres da carne. Então, esses, infelizmente, nós não podemos misturar e concordar, compactuar com esses deuses, porque a Bíblia fala para nós
não juntar, não misturar, né, as trevas com a luz e essas coisas. Por isso, você vai ver por aí muitas pessoas contrárias com outras igrejas. E você pode estar olhando isso como divisão, você pode estar olhando isso como bolha, você pode estar olhando isso com qualquer outra coisa. Mas eu vejo, se aquela igreja não está com Cristo, eu não faço parte dela, porque ela não faz parte de Cristo. Mas se aquela igreja guarda a doutrina da palavra, eu vou entrar lá para estar em comunhão com meus irmãos. Pode ser qualquer placa, assembleia, quadrangular, pode ser qualquer a placa que for, batista, né? Não a de Alagoinhas, mas qualquer outra igreja que estiver guardando os preceitos da palavra do Senhor, estiver vivendo a palavra e eu tiver vontade de ir lá congregar com os irmãos, visitar ou entrar na comunhão, eu vou tranquilamente, sem peso na consciência, tá bom? Fica aqui o recado, espero que os irmãos tenham gostado. Compartilhe, se inscreva, ative o sininho para não perder as próximas notificações. E forte abraço do seu irmão em Cristo, um mero pregador. Se o meu próprio avô falava isso, quero ver o pessoal me criticar ou me contrariar agora, né? Mas enfim, gente, Jesus estabeleceu uma igreja na terra, né? A eclésia, Eclésia significa tirados para fora. Este é o propósito da igreja, amém? igreja de Cristo,